Bem, Lúcia, olha, Bom, é um prazer estar aqui com você de novo, você falando sobre Saramago, agora Saramago DC, e gostaria de, primeiramente, pedir para você se apresentar, e daí você começa com o seu papo, sua apresentação, tá bom? tá ok. Então, vamos lá. Meu nome é Lúcia Singer. Minha formação não tem nada a ver com literatura, então não esperem muito de mim em termos de literatura, mas eu falo o que eu sei, o pouco que eu sei. Como minha área é biológicas e mais ainda biomédicas, então a literatura para mim é um hobby que eu gosto muito, então resolvi partilhar com vocês alguma coisa, tá bom? Vamos lá? Vamos. Então, na. Deixa aqui. Peraí. Então, na reunião passada, eu contei a vida do Saramago desde a infância, desde o nascimento até ele publicar dois livros que ficaram famosos, que foi Levantado do Chão e Memorial do Convento. Esses dois livros consagraram a literatura de Saramago. Então, foi a partir daí que ele ficou consagrado. DC depois da consagração, a C era antes dele publicar Levantado do Chão, Memorial do Convento. Acho que eu tirei agora a pergunta de vocês. Isso. E, e a partir de 84 e até o fim da década, ele foi muito traduzido para várias línguas bom, ele se espalhou para o mundo inteiro, ficou conhecida no mundo em todo, toda a literatura dele com Levantado do Chão e Memorial do Convento. Agora ele já não precisava mais traduzir obras alheias e pôde deixar de escrever para a imprensa como uma premência de ganhar dinheiro. E uma coisa muito característica dele, que eu falei já na semana passada, eu recobro aqui, foi a posição dele frente ao que ele ia escrever, que era de constante interrogação. E antes de escrever alguma coisa, ele lançava uma pergunta. E essa pergunta, em geral, começava com e se? Então foi, e se Fernando Pessoa se encontrasse com Ricardo Reis no ano de sua morte? E se a Península Ibérica se desprendesse da Europa e navegasse pelo Atlântico? E se Jesus Cristo fosse um homem comum? E se todos ficássemos cegos? E assim foram, sempre com grandes perguntas, começando sempre com e se, que ele tinha as ideias dele. Próximo, por favor. Então vamos continuar. E vamos continuar depois da primeira obra que ele escreveu, após aquelas duas AC. Então, Saramago publicou o ano da morte de Ricardo Reis, já aos 62 anos de idade. Então, vocês viram que ele recebeu essa consagração como um escritor de primeira linha depois dos 60 anos de idade. E agora ele começou a escrever com outro estilo, quase um policial. Mas aquela escrita dele, com muita oralidade, pouca pontuação e parágrafos enormes, foram mantidos. A epígrafe do livro é oriunda de uma poesia de Ricardo Reis. E essa primeira linha da poesia fala: sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. E continua. Saramago leu as odes de Ricardo Reis e no começo ele julgava que Reis existisse de fato, sabe? Ele achava que era um escritor, ponto, em carne e osso. Só depois é que ele descobriu, peraí, deixa eu passar isso para cá. Não consigo. Quem sabe você consegue centrar mais o slide, Wagner? Que ele está cortando aqui um pedaço à direita. Mas se não, paciência. Percebeu? Bom, ele só descobriu que Ricardo Reis era uma ficção saída da cabeça de Fernando Pessoa, era um heterônimo de Pessoa, mais tarde. E partindo de biografias do próprio Ricardo Reis, registrados pelo Pessoa. Opa!
registrados pelo Pessoa. E, entre outras fontes, Reis foi descrito como um médico que se expatriara, e Reis era uma ficção saída da cabeça de Fernando Pessoa, que era um heterônimo dele. Então, ele era diz que se expatriara desde 1919 no Brasil por motivos políticos, que era o Estado Novo, lá em Portugal. Agora, segundo Saramago, após viver 16 anos no Brasil, Ricardo Reis regressa a Lisboa em dezembro de 35, no mesmo ano em que Fernando Pessoa morreu. E estava fugindo da intentona comunista das forças de Luís Carlos Prestes. E é assim que teve conhecimento da morte de Fernando Pessoa. Então, qual é a trama? Ricardo Reis não sabe ao certo por que vem a Lisboa de volta do Brasil. Ele hospeda-se num hotel chamado Hotel Bragança, que existe até hoje em Lisboa, onde passa 3 meses. Lá ele conhece o pessoal do hotel, o gerente, o carregador, Lídia, que é uma camareira que se torna sua amante, assim como Marcenda, uma hóspede por quem se apaixona. E conhece também seu criador, Fernando Pessoa, que saiu do túmulo e apareceu para ele. Próximo, por favor. Bom, ele perambula pela Lisboa dos anos 30 durante cerca de 9 meses antes de morrer. Para ele, Lisboa é um labirinto. E ele sempre retornava à Praça de Camões. Rodava, rodava e caía na Praça de Camões. Sem planos definidos, Ricardo Reis é um homem solitário que vai aprendendo a realidade da cidade, do país e do mundo sem se envolver diretamente com nada. Ele coloca-se de fora de tudo. Ele não quer saber de se envolver emocionalmente ou de qualquer outra forma. Bom, fascinado com a história do médico viajante, Saramago aprendeu vários versos, mas houve um que o desafiou para a escrita do romance, que era esse primeiro: é sábio é o que se contenta com o espetáculo do mundo. Saramago achou essa frase monstruosa. Como assim? A gente se contenta com isso? Bom, a caracterização de Ricardo Reis é feita por Saramago, por dados biográficos fornecidos por Fernando Pessoa e outros. O Ricardo Reis de Saramago nasce também pelas palavras da protagonista Lídia, a Lídia que ficou amante dele, e que uma hora ela fala, entregando ele, né, essa posição dele, ela fala: o povo é isto que eu sou, uma criada de servir, que tem um irmão revolucionário e se deita com um senhor doutor contrário às revoluções. Bom, o ano de 36 é evocado na obra, e é justamente a época do fortalecimento da ditadura salazarista e da abortada revolta da Marinha. Era naquela época que o totalitarismo se consolidava na Europa. Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, enfim. E como eu já disse a vocês, Fernando Pessoa de fato morreu em 35. E na ficção, Ricardo Reis regressa a Portugal em fim de 35, após a morte de Pessoa, e o Pessoa visita-o 12 vezes. Sai do túmulo e vai visitá-lo. Bom, após visitar o túmulo de Fernando Pessoa, na primeira noite de 36, Ricardo recebe a visita do seu criador, Fernando Pessoa. Este diz que puderam conversar durante 9 meses, e depois disse ele: Pessoa não poderá mais sair do cemitério. A partir daí, Saramago vai mostrando pouco a pouco os desdobramentos e as escolhas de Rei, sempre expondo sua narrativa irônica e envolvente. As notícias que lê nos jornais sobre o mundo e Portugal pintam, na época, um retrato idílico de um país em que o salazarismo começa a fazer o seu caminho. Frente a tal retrato e em confronto com as convulsões existentes na Espanha e no Brasil, Ricardo Reis pretende manter-se distante dos acontecimentos à sua volta, mas é seguido pela polícia e recebe uma notificação para se apresentar à Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, PVDE. Isso porque Ricardo Reis, hóspede do Hotel Bragança, não tinha nenhuma ocupação lá, não tinha ligações familiares, nem sociais conhecidas. Então, que diacho estava ele fazendo ali, né?
E isso era observado pelo gerente e pelos empregados do hotel, e também pela polícia política, que quer saber as motivações daquele doutor que regressou a Portugal vindo do Brasil. No interrogatório, Ricardo Reis mostra quão alheio e desinteressado por política ele é. Então, quando perguntaram para ele: o que você está fazendo aqui? Ele falou: sou um médico, não sei nem quero saber de revoluções. Bom, saiu ileso por milagre, né? Esse fato acaba mudando o rumo da sua história. Por isso ele sai do hotel e resolve alugar uma casa definitiva na rua de Santa Catarina, perto de uma estátua de Adamastor que tem lá, perto de um mirante. Ricardo Reis continua recebendo mais visitas do falecido Fernando Pessoa, assim como de Lídia e de Marcenda nessa nova moradia. Ele desenvolve um amor por Marcenda, a moça de boa família, obediente ao pai, mas que tem a mão esquerda irremediavelmente paralisada. Notem, vocês lembram da semana passada? O soldado Maneta também era a mão esquerda que estava inerte. Não sei se ele tem alguma coisa a ver com isso, né? Mas a Marcenda se contenta com a sua posição. Após muitas trocas de cartas entre eles, Ricardo Reis propõe casamento. Mais tarde, não deu nada esse casamento. Então, mais tarde, ao reconhecer seu desinteresse pelo mundo, Ricardo Reis acaba por impor a si mesmo o dever de preocupar-se um pouco. Próximo, por favor. Então, como todos os heterônimos de Fernando Pessoa, cada um tem sua personalidade própria. E a de Ricardo Reis era o cara que une o prazer do carpe diem, vamos aproveitar o dia de hoje, a uma autodisciplina e abdicação voluntária de sentimentos e compromissos. Ele era um senhor grisalho, seco de carnes, nascido em setembro de 87, tinha 48 anos, quando voltou a Portugal, natural do Porto, solteiro, estudou em colégio de jesuítas, formou-se em medicina, era monarquista e exilou-se no Brasil em 1919 por discordar da proclamação da República Portuguesa. E era um profundo admirador da cultura clássica. Estudou latim, grego, mitologia, enfim. Nesse romance, como é muito comum nos romances de Saramago, existe muita intertextualidade, paráfrases e paródias. Eu vou dar alguns exemplos só para vocês terem uma noção, quem não leu ainda esse livro, né? E, em geral, a intertextualidade é com os clássicos, e as paródias também com os clássicos da literatura portuguesa. Para começar, os nomes Marcenda e Lídia são duas personagens femininas do romance e derivam das odes de Ricardo Reis. E tem, por exemplo, na obra, referências a Camões. O romance de Saramago, esse aqui que nós estamos vendo, começa com: aqui o mar acaba e a terra principia. É uma paráfrase de Camões, que em Os Lusíadas escreveu: aqui onde a terra se acaba e o mar começa. E o livro, lá no finzão, ele termina com outra retomada do mesmo verso, alterando mais um pouco. Aqui onde o mar se acabou e a terra espera. Bom, no último dia de 35, ao caminhar pela cidade, Ricardo Reis para em frente à estátua de Assa de Queiroz, que é essa que vocês estão vendo aqui do lado direito. Aí, o narrador, que não passa do próprio Saramago, intromete-se e modifica a frase de essa ali inscrita. Lá estava escrito: sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Só que Saramago mudou para: sobre a nudez forte da fantasia, o manto diáfano da verdade. E depois ele falou: isso sim dá muito mais o que pensar. Em suma, ficção da ficção. Enquanto Fernando Pessoa envia Ricardo Reis para o Brasil, Saramago leva-o de volta a Portugal. Próximo, por favor. E tem várias ironias, né? Ele ironiza bastante nesse romance, como nos outros. No primeiro encontro entre Fernando e Ricardo, Fernando Pessoa informa que após a sua morte física, Reis terá 8 meses de vida. Declara também que ele, Pessoa,
pode andar por toda a cidade livremente, só sendo visto por quem ele quiser. Além disso, os mortos sabem de tudo. E então o Pessoa falou: você, Reis, tem sina de andar a fugir das revoluções. Em 1919 foi para o Brasil, por causa de uma que falhou. Agora foge do Brasil por causa de outra que provavelmente falhou também. No outro diálogo, o Reis trata as mulheres e as músicas de forma diferente na vida e na arte. Reis está esperando por Marcenda, quando Pessoa o encontra e pergunta se ele está esperando por uma mulher. A resposta afirmativa de ex-Pessoa diz: bravo! Vejo que você se cansou de idealidades femininas incorpóreas. Trocou a Lídia etérea por uma de encher as mãos, que eu bem a vi lá no hotel. E agora está aqui à espera de outra dama, feito Dom João nessa sua idade. Duas em tão pouco tempo, parabéns! Bom, o ano da morte de Ricardo Reis teve enorme sucesso, rendeu prêmios em Portugal e na Itália, e também como o melhor romance traduzido na Inglaterra. E a seguir, Saramago publicou, ainda na década de 80, A Jangada de Pedra e a História do Cerco de Lisboa. Próximo, por favor. Então, vamos contar para vocês A Jangada de Pedra. Não vou contar todos os livros que não dá, viu? Vou pular um bocado. Então, vamos para A Jangada de Pedra. Essa ideia da Jangada de Pedra surgiu em 1982, mas só em 86 que foi publicado. E apareceu essa ideia num almoço de Saramago com uma jornalista brasileira que eu esqueci o nome, e surgiu a pergunta: e se um sábio louco inventasse um sistema mirabolante que fosse separar a Península Ibérica da Europa? Bom, novamente, então, temos os traços modernistas de Saramago, aqueles períodos e parágrafos longos, escassez de pontuação, cruzamento híbrido do discurso do narrador com das personagens, uso de expressões populares portuguesas e bastante discurso indireto livre, ou seja, as falas das personagens são feitas na primeira pessoa e surgem espontaneamente dentro do discurso do narrador, que é feito na terceira pessoa. A separação geográfica é uma alusão ao que Saramago viu ocorrer frente à unificação da Europa, onde os países ibéricos estavam postos de lado, navegando à deriva, sem se identificarem cultural, social ou economicamente com o restante do continente. O romance surrealista satiriza também as autoridades políticas e os jogos de poder. Novamente, temos aqui o realismo fantástico do romance de Saramago. Ele fica muito nessa linha. Então a história, a trama é mais ou menos essa. Num verão de agosto ocorre uma cisão geológica nos Pirineus. A cordilheira se abre ao meio e a Península Ibérica se solta da França e da Europa. E esse imenso bloco de terra, a jangada de terra, a jangada de pedra, passa a se deslocar na direção do Ocidente, afastando-se a cada dia do antigo continente do qual pertenceu. Andorra, que fica nos Pirineus, acaba destruída. Pluft, caiu. A separação da Europa causa um caos social, político e econômico na antiga península, agora a ilha. Os turistas, assustados, fogem da Espanha e de Portugal, utilizando-se das linhas aéreas ainda em operação. Depois são os ricos e a classe média ibérica que optam por abandonar a região. Diante da separação física, os mandatários dos países europeus passam a questionar se, a partir de então, a Península Ibérica deve ser considerada ou não parte do continente. Nesse momento, vem à tona o preconceito que boa parte dos principais países europeus tem em relação aos dois países mais pobres do lado ocidental. Diante do cenário de incertezas e de insegurança que se instala em Portugal e na Espanha, por causa da nova configuração geopolítica, um grupo de pessoas acaba unido com o propósito de salvar seus países da grave crise. Todas essas personagens estão envolvidas em episódios inexplicáveis ocorridos quando da cisão da península. Próximo, por favor. Obrigado.
Então, quem são esses personagens? Eles são portugueses e espanhóis. Tem Joana Carda, que é uma jornalista portuguesa, que achou um graveto de olmo com propriedades mágicas. Ao riscar o chão com o graveto, o solo se abriu e a Península Ibérica se afasta do resto da Europa. Aí tem um outro personagem, que é o Joaquim Sassa, 30 e poucos anos, administrador de empresas na cidade do Porto, e ele atirou uma pedra gigantesca ao mar, feito impossível para qualquer ser humano. Reparei que o nome dele, Sassa, lembra Sansão, né? Pelo menos eu achei que devia ter a ver. José Anaíso é um outro português. É um professor do ensino fundamental que passou a ser perseguido por estorninhos. Estorninhos são os passarinhos pretos horrorosos que andam em grandes bandos e por onde passa ele acaba com a agricultura inteira e faz um baita barulhão. E só anda assim aos milhares. Então, aonde José Anaíso vai, um grupo de milhares de passarinhos desse tipo o acompanha fielmente. Tem também Pedro Orsi, que é um morador idoso de Granada, na Espanha, que tem a capacidade de sentir a terra tremer aos seus pés. Ele foi a primeira pessoa a pressentir a tragédia geológica. E tem Maria Guavaíra, que é uma galega que encontrou um novelo de lã azul com um fio que nunca termina. E o grupo ainda foi formado, para variar, por um cão, que Saramago ama os cães, né? E esse cão foi chamado inicialmente de Ardin, porque ele pulou da França, era um cão francês, pulou quando começou a se abrir o buraco lá. No instante exato em que a fenda apareceu na divisa da França com a Espanha, o cão pulou o buraco que se formava no chão e viajou na Península Ibérica, integrando esse quinteto de seres humanos com dons especiais. Próximo, por favor. Após aquela série de acontecimentos insólitos, então ocorreu a separação de uma vez do continente, da península do continente, separou. Joaquim Sassa estava decidido a verificar que isso saiu em todos os jornais, em Portugal, na Espanha e tal, e todo mundo sabia do que estava acontecendo. Joaquim Sassa estava decidido a verificar que ligação existe entre os acontecimentos e ele parte no seu Citroën chamado Dois Cavalos à procura de José Anaíso e ambos decidem partir rumo a Venta Micena para conhecerem Pedro Orsi. O destino depois deles é irem para Lisboa. Seguidos pelos estorninhos, os três acabam por ser encontrados pela jornalista Joana Carda. Percorrendo todos os locais onde aconteceram os fenômenos, os quatro depararam-se com o cão que trazia na boca um novelo de lã azul e os guia até a casa de Maria Guaianava, que se namora por Joaquim. Esse cão era o Ardão. Gera-se um clima de confronto entre o povo e as tropas do governo. Durante o percurso errante da península no Oceano Atlântico, surge a possibilidade dela colidir com o arquipélago dos Açores. O pessoal ficou desesperado. Como vai colidir agora? Então abandonam todas as cidades do litoral ou da parte mais ocidental de Portugal. E a moral, como é que estava? Moral, era moral. Os personagens roubavam, invadiam propriedades. Porque como muita gente foi embora com medo, viajaram para outros países, eles entraram e fizeram a festa em outras propriedades. Bom, posteriormente, a Península Ibérica desviou-se dos Açores de forma inexplicável e deslocou-se de forma que permitisse às populações deslocadas voltarem às suas casas. Mais tarde, os cidadãos da ilha verificaram que esta deixa de movimentar-se, passando a girar durante um mês em torno de um eixo. No fim da ação, a jangada de pedra imobiliza-se lá no meio de 3 continentes, ou seja, África, Américas e Europa. Tem seus romances nessa história, Joana e José Anaíso, Maria Guavaíra e Joaquim Sassa, e entre Ardã, que depois foi batizado de Constante, o mesmo cão que estava lá levantado do chão, e Pedro Orsi, que é o seu amigo. Essa obra foi adaptada para o cinema em 2002, sob a direção do holandês George Switzer. Não sei como é que se pronuncia o nome, mas vamos para o próximo, por favor. Então vamos ver então um pouquinho mais da biografia. Agora, já aos 69 anos de idade, ele publicou uma peça teatral, A Segunda Vida de Francisco de Assis,
na qual expõe as contradições entre Francisco de Assis, que fez votos de pobreza, e a prática religiosa atual, quase comercial, da ordem que tem o seu nome. Aos 73, perdão, aos 73 ele publicou o Evangelho segundo Jesus Cristo, grande prêmio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores, e também teve sucesso, ganhou um prêmio na Itália. Mas, no ano seguinte à publicação deste romance, o governo português vetou a candidatura de O Evangelho segundo Jesus Cristo ao Prêmio Literário Europeu. Nesse ano, Antônio Souza Lara, que era secretário de Estado e Cultura do governo Cavaco Silva, impediu a candidatura da obra para o Prêmio Literário Europeu. E o que dizia Cavaco Silva? Cavaco Silva fez a seguinte declaração: o livro não representa Portugal e nem os portugueses. E deu 3 razões para a sua decisão. Primeiro, o livro ofende os portugueses, que são católicos e não toleram que se questione o dogma. Segundo, o autor é um militante comunista e já se sabe que os comunistas não representam seus países. Em terceiro lugar, o livro está mal escrito, ou seja, o governo se arvorou de juiz inquisitorial e crítico literário e quis encerrar uma polêmica política. O romance foi condenado pela Igreja Católica e no Brasil e em Portugal ocorreram também reações e publicações contrárias. Próximo, por favor. E do que se trata esse livro? A pergunta era: e se Jesus também fosse um homem comum, com toda a nossa humanidade embutida? Então, esta é a história da concepção, nascimento, crescimento e morte de Jesus Cristo por meio de uma visão diferente daquela usada na Bíblia. Aqui, a figura de Jesus é humanizada, ou seja, Jesus é concebido normalmente pela relação sexual entre um homem e uma mulher, nasceu em uma caverna próxima a Belém por conta de um recenseamento compulsório ditado pelo governo romano, visando a coleta de impostos. E no livro diz: o filho de José e de Maria nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue de sua mãe, viscoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque o fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo. E Saramago então repassa os principais acontecimentos do jovem Jesus de maneira fiel, só que a única diferença é a humanização de sua vida. A obra foi muito estudada. Além de ter sido traduzida para cerca de 30 idiomas, foi assunto de centenas de artigos científicos, dissertações e teses. Próximos, por favor. Então, Jesus Cristo era o mais velho de 9 irmãos. Aprendeu o ofício de carpintaria com seu pai na região. Quando ele tinha cerca de 20 anos, o pai morreu. Para ele foi um desastre muito grande essa morte, e fez uma longa jornada e quis sair de casa. E ele decidiu ir embora, mas foi ficando com os pés machucados e decidiu retornar para junto de sua família e procura por cura em uma casa, Maria de Magdala. Ela o recebe e então começa a limpar e curar o ferimento de Jesus. É então que o jovem Jesus conhece o amor e o sexo. Se apaixona por aquela mulher a quem todos procuram apenas para o alívio, mas que finalmente encontra esse mesmo alívio nos braços e nos movimentos daquele jovem Jesus. Uma parceria formada, e a partir desse momento, Maria de Magdala passa a acompanhar Jesus por todos os lugares até a hora da sua morte. Os momentos de maior destaque do livro são: primeiro, é a concepção de Jesus. Segundo, é a fuga ao rei Herodes. Depois, terceiro, é a relação marital de Jesus com Maria de Magdala. E, por fim, é um diálogo excelente entre Deus, Jesus e o diabo. Essas 3 figuras encontram-se durante 40 dias e 40 noites numa pequena embarcação no meio do mar. Deus revela ao Filho os seus projetos expansionistas,
e indica-lhe algumas personalidades que se converterão ao cristianismo e que morrerão pela fé. O diabo manifesta o seu descontentamento por servir apenas de contraponto aos feitos nobres e bondosos de Deus. Numa analogia com os evangelhos do Novo Testamento, Saramago relata a história sagrada através de paródia, ironia, intertextualidade e metaficção, tal como ocorre, por exemplo, na anunciação da gravidez de Maria, feita pelo diabo. Não foi por São Cristo, ele não foi o anjo Gabriel, mas foi o diabo que falou que ela estava grávida. Aí também trata da intensa vida sexual de Maria e José. Trata também na revolta de Jesus perante o destino que Deus lhe reservara na morte eterna. E uma das clássicas frases de Jesus, quando crucificado, dita no final do livro de forma invertida, ilustra o livro. Jesus disse: homens, perdoai-lhe, porque ele sabe o que fez. Próximo, por favor. Alguns comentários de Saramago sobre esse livro. Sobre o título. Ele surgiu de uma forma bem inusitada. Ele surgiu quando Saramago passava por uma banca de jornais em Sevilha e teve a certeza de que havia lido o título de seu livro na manchete de um jornal que estava pendurado. Aí ele disse: não acreditei no que havia lido. Não podia ser. Voltei à banca e não havia uma única palavra que me remetesse ao título do livro. Se eu não fosse míope, talvez esse livro nem existisse. Aí, quando ele foi entrevistado por Marcelo Hollenberg, que é um professor da ECA, o Hollenberg perguntou: como o fato de ser ateu interferiu na construção do livro? Ao que Saramago respondeu: o meu ateísmo facilitou e muito na criação do Evangelho. Se fosse católico, teria que aceitar as versões bíblicas sem me opor a nada. Como ateu, leio os Evangelhos de um ponto de vista livre, como se fosse um grande livro de história. O meu ateísmo não é destrutivo, mas sim crítico. E ele também, o Hollenberg, também perguntou: e por que, em sendo ateu, se ocupa tanto de Deus e da religião cristã em sua obra? Ao que Saramago respondeu: sou ateu, mas não sou tolo. A sociedade onde cresci e onde vivemos não se concebe sem Deus. Na arte, na linguagem, na cultura popular e erudita, a religião cristã está presente. Eu não creio em Deus, mas se uma pessoa que está ao pé de mim acredita em Deus, então Deus existe para mim através da realidade que é essa pessoa. Próximo, por favor. Bom, agora um pouco da personalidade do Saramago, segundo ele mesmo e segundo aqueles que o conheceram. Então, quando ele está dando seus autógrafos em livrarias, ele tem uma atitude pouco efusiva, sisudo, seco, de poucos sorrisos, apesar de gentil. E o pessoal fala que talvez não pegasse bem para um comunista histórico, ou fossem efeitos da alma melancólica lusitana. Vai lá saber. Ele falava com voz firme e pausada, e com um certo tom irônico em determinadas frases. Suas atitudes e discursos mostram que era uma pessoa bastante pessimista. Segundo alguns de seus críticos e biógrafos, era um tanto narcisista e vaidoso. Isso floresceu principalmente mais adiante, esse negócio de narcisista e vaidoso, quando ele escreveu os textos sobre Lanzarote, a partir de Lanzarote. A sala da morada dele, como a gente conversou na semana passada, estava lotada de imagens de santos, de todos os tipos, tamanhos e cores. Santos para rivalizar com qualquer museu de arte sacra. Inusitado de um ator, confesso, ter tantas imagens sacras em casa. E quando perguntado sobre isso, ele respondeu: o fato de ser ateu não me impede de gostar de arte e de imagens de santos. Para mim, são peças artísticas que me cativam, sem ter nada a ver necessariamente com religião. Próximo, por favor. E mais umas pinceladas. Bom, da biografia dele. Em 93,
por causa desse clima inquisitorial, depois do livro sobre Jesus, Saramago deixou o país para viver com Pilar nas Canárias, em Lanzarote, nas Canárias. Nessa casa, que ele apelidou de A Casa, ele viveu 18 anos até a sua morte. Ele publicou nessa época, em 93, sua quarta peça de teatro, que chamava-se In Nomine Dei, sobre a luta em nome de Deus entre católicos e protestantes em Münster, no século XVI, para alcançarem na eternidade o mesmo paraíso. Aí é que ele começou a escrever os Cadernos de Lanzarote, que o pessoal depois começou a achar ele muito metido, né? Bom, mas teve outros livros na frente também. Foi os Cadernos de Lanzarote e outros. E após, então, ele se mudar para Lanzarote, e agora o que ele falou? Essa foi a dúvida que por certo tempo acompanhou José Saramago após concluir o Evangelho segundo Jesus Cristo. A resposta foi Ensaio sobre a Cegueira. Próximo, por favor. Ah, essa aqui é a casa dele. Opa, desculpa. Aqui tem a casa de Lanzarote dele. Olha a biblioteca dele em Lanzarote. E era essa escrivaninha, esse quadradinho em branco e preto, que ele escrevia seus romances. Próximo, por favor. Bom, em 1995, então, já em Lanzarote, ele estava incomodado com o espetáculo do mundo, né? Lembrando lá do Ricardo Reis, que não se incomodava com o espetáculo do mundo. E ele publicou o ensaio sobre a cegueira. Nova fase. Distancia-se mais ainda das relações ficção-história para se fixar no presente e concentrando-se na realidade desviada. Para isso, ele recebeu o Prêmio Camões e também, nesse mesmo ano, publicou o primeiro e segundo volumes de Cadernos de Lanzarote. Em 66 e 67, ele veio ao Brasil a fim de receber o Prêmio Camões. E a partir de uma exposição de Sebastião Salgado, chamado Terra, sobre o movimento do Sem Terra aqui no Brasil, ele passou depois a participar em iniciativas de solidariedade ao MST em Porto e Coimbra. E, nesse período de 96 a 97, ele publicou o terceiro e o quarto volume de Cadernos de Lanzarote, o romance Todos os Nomes e o conto da Ilha Desconhecida. Em 98, ele recebeu o Prêmio Nobel da Literatura, que, segundo a Academia Sueca, foi dado pela sua capacidade de tornar compreensível uma realidade fugidia com parábolas sustentadas pela imaginação, pela compaixão e pela ironia. Próximo, por favor. Bom, gente, quando eu li a primeira vez o ensaio sobre a cegueira, e mais ainda, quando eu comecei a preparar, reler e preparar essa palestra, eu me lembrei imediatamente de uma música que todos vocês devem se lembrar, pelo menos os brasileiros que estão aqui, que era o Disparada. Lembrem que a letra era: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo estava fora do lugar e eu vivo para consertar. Isso podia sair da boca do Saramago, sabe? Bom, então a epígrafe do livro é: se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E a pergunta inicial dele é: e se de repente todas as pessoas ficassem cegas? Bom, partindo dessa premissa, Saramago construiu uma de suas mais fabulosas obras, mais famosas, que ocupou por mais de 3 anos. Retrata a vida das pessoas sem nome, de uma cidade qualquer, que de repente ficam cegas sem causa aparente. Ao contrário da cegueira negra, aqui a cegueira é branca, como se a pessoa que cegou ficasse imersa em um mar de leite. Como medida de segurança, os primeiros a cegarem são enviados a um manicômio abandonado, isolados do resto do mundo, onde permanecem em quarentena sob a vigilância do exército. A contagiosidade fez com que o número de vítimas da cegueira branca
aumentasse muito, dentro do hospício e na cidade inteira. As ruas se tornaram locais tomados por cegos desorientados, à procura de comida e de condições básicas de sobrevivência. O comportamento humano regredia até a barbárie. Leis e normas deixam de fazer sentido. Multidões de cegos invadem mercados e lojas à procura de comida que quase não existe mais, pois tanto quem transporta como quem produz já está cego. O governo deixou de existir. Empresas, bancos, ricos, pobres, todos reduzidos à selvageria. Todo esse caos, entretanto, é assistido por uma única testemunha ocular, a mulher do médico, que, quando o marido dela, cega, também fica cego, ela resolve se internar no manicômio junto com o marido, fingindo-se também de cega. Bom, a história faz uma alegoria à cegueira e mostra nossa incapacidade de enxergar o mundo à nossa volta e de compreender a magnitude dos seus problemas. E isso fica claro com uma fala final da mulher do médico quando diz: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que vendo não veem. Próximo, Wagner, obrigado. Considerando então a cegueira como alegoria ao longo deste romance, Saramago tenta explicar como as pessoas vão se tornando cegas no mundo contemporâneo, como inexplicavelmente ocorreu com o primeiro cego, ou a primeira personagem aparecida na narrativa, que cegou quando conduzia o seu automóvel e sua realidade então tornou-se outra. O farol abriu, ele estava parado e ele ficou cego. E ele não viu se o farol estava aberto ou fechado. Foi esse o primeiro cego. Quando o primeiro cego chegou ao consultório do oftalmologista para tentar descobrir uma solução para o seu problema de visão, o médico considerou o caso urgente e passou à frente dos demais pacientes que aguardavam pela consulta. Porém, a mãe de um menino que aguardava sua vez não se sensibilizou diante da urgência do paciente inesperado e falou, e protestou, que o direito é o direito e que ela estava em primeiro lugar e ia esperar mais de uma hora. Os outros doentes apanharam em voz baixa. Então, a pressa e insensibilidade desses pacientes diante de um indivíduo com um problema considerado mais urgente pelo médico seria um primeiro indício apresentado pelo narrador de que a cegueira seria o distanciamento entre os indivíduos nas sociedades modernas. Um distanciamento que leva cada um a observar apenas os seus próprios interesses, limitados pelo cálculo da conveniência. O egoísmo como cegueira é novamente mencionado quando o transeunte que ajuda o primeiro cego a voltar para casa aproveita-se da ocasião para roubar-lhe o automóvel. Próximo, por favor. Então, você vê que nessa história aqui ninguém tem nome. É só o que ele faz. É a mulher do médico, é o médico, é o rapaz, mas não tem nome de pessoa. Então, vamos lá. O ladrão de automóvel. Saramago, que é o narrador, né, não o julga e diz: é um simples ladrãozeco de automóveis, o que é isso? E ele relativiza a importância do crime do roubo e aponta os motivos que levam certos indivíduos a buscarem seus interesses por outros meios. E ele fala: no final das contas, não é assim tão grande a diferença entre ajudar um cego para depois o roubar e cuidar de uma velhice caduca e tatibitate com o olho posto na herança. Aí estava também no consultório médico uma menina, uma mocinha, que era a rapariga dos óculos escuros, que estava lá no consultório médico e que foi contaminada ali. E ela estava ali só porque ela tinha uma conjuntivite, uma coisa pequena. Mas ela foi considerada uma prostituta e ela também é apresentada na narrativa com a mesma generosidade com que, a princípio, o narrador tenta relativizar a atitude do ladrão. Então, o narrador fala: ela tem como gente normal uma profissão e aproveita as horas que lhe ficam para dar algumas alegrias ao corpo. Vive como lhe apetece. E ainda por cima tira daí o prazer que pode. Bem, o governo logo tratou de isolar todos os que cegavam
E quando esses personagens já estavam isolados em um manicômio, a rapariga sofreu um assédio sexual do ladrão de automóveis. E revidou e causou-lhe um ferimento, com salto de sapato, se não me engano. E causou-lhe um ferimento feio. E ela também é absolvida quando reage ao assédio sexual. E causa-lhe esse ferimento que levará o ladrão a procurar a ajuda de um soldado. E recebe por isso uma inesperada rajada de tiros e morre. Uma digressão do narrador nessa hora, ao mencionar um tipo de cegueira impossível de ser superada pelos humanos. A cegueira provocada pela impossibilidade de previsão de todas as consequências, desejadas ou não, de nossos atos. Se antes de cada ato nosso nos puséssemos a prever todas as consequências dele, primeiro as imediatas, depois as prováveis, depois as possíveis e depois as imagináveis, não chegaríamos sequer a mover-nos de onde o primeiro pensamento nos tivesse feito parar. Próximo, por favor. A atitude do soldado revela, por um lado, o seu medo de cegar. E sua cegueira é representada pelo cumprimento estrito da ordem recebida, não tolerar indisciplinas dos cegos. Assim, tanto o medo de cegar quanto o cumprimento cego às normas tornam as pessoas cegas diante das necessidades dos outros. Assim, todos foram cegando, com exceção da mulher do médico. Quando o médico também cegou e foi encaminhado para o manicômio, sua mulher fingiu-se de cega e pôde acompanhar o marido e ver tudo o que acontecia. Então, cegueira é também a insensibilidade, a indiferença diante do infortúnio do outro. Exemplo, quando o médico tenta avisar o Ministério da Saúde sobre a epidemia da cegueira, o ministro responde que o problema atingiria apenas uma minoria. Trataram de isolar os cegos, contagiados de modo a ficarem longe da vista dos demais, e assim não incomodaram os terceiros. O médico então concluiu: é dessa massa que nós somos feitos. Metade de indiferença e metade de ruindade. Bem, quando o médico e sua mulher vão ao manicômio, onde ficaram reclusos, eles percebem o significado do tratamento que estão recebendo. Para isolar os cegos do restante da sociedade ainda sã, o governo dirigiu os cegos a um tratamento impessoal, hierarquizado e autoritário, transformando o manicômio em um campo de concentração, havendo, porém, duas alas. Uma que ficavam os cegados e outra os que iriam cegar mais dia menos dia porque tinham entrado em contato com cegos. Daí para frente, são descritos horrores inimagináveis e nauseabundos. Próximo, por favor. Diferente de outras obras suas, este não apresenta nenhum respiro cômico ou irreverente. Durante a apresentação do livro, o autor declarou: este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. É um livro brutal, violento e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Ensaio sobre a cegueira foi e é elogiado por sua crítica social, perspicácia e profundidade. Foi, sem dúvida, um dos principais motivos para a escolha de Saramago ao Prêmio Nobel de Literatura em 1998. Saramago trabalhou no ensaio sobre a cegueira por mais de 3 anos e declarou em um de seus cadernos de Lanzarote: o ensaio sobre a cegueira é um ensaio que não é um ensaio. É um romance que romance talvez não seja. Uma alegoria, um conto filosófico, se este fim de século necessita de tais coisas. Em outra, declarou desesperar-se com o próprio horror que ele ia narrando. Muitos anos depois, em 2008, o livro foi adaptado para o cinema, virou um drama, meio suspense, meio ficção, dirigido pelo nosso diretor brasileiro Fernando Meirelles, e foi rodado em Toronto, São Paulo, Osasco e Montevidéu. As críticas mais comuns, além do estilo literário, que é uma crítica perene, foi a exploração gráfica da violência e do sofrimento.
cenas gráficas de violência, abuso sexual e sofrimento geraram críticas de alguns que acharam essas cenas demasiado perturbadoras ou até mesmo gratuitas. E também por causa da polêmica religiosa. Ele retrata uma igreja que se fecha para os cegos e acaba sendo incendiada pelos afetados pela epidemia, uma hora que eles escapam lá do manicômio. A Igreja Católica considerou essa cena uma blasfêmia. Próximo, por favor. Bem, entre 93 e 98 chegamos aos Cadernos de Lanzarote, que são seus diários da época e abrange o relato de vida cotidiana dele, episódios íntimos, suas criações literárias, tomadas de posição, suas viagens também nos 4 cantos do mundo, e como ele meteu o bedelho também nos 4 cantos do mundo, comenta os bastidores dos prêmios literários internacionais, cumplicidade com amigos escritores, entre eles Jorge Amado, Maria Kodama e Jorge Luis Borges, e comenta também sua luta contra o obscurantismo político e religioso e os impasses íntimos de escritor diante de seu trabalho. Ele discorre nos 5 primeiros volumes dos Cadernos de Lanzarote sobre sua família, sobre amigos, sobre coisas cotidianas, coisas extraordinárias, viagens, o Brasil, os muitos brasileiros que conhece, um deles é Chico Buarque, outro é Sebastião Salgado, e as tarefas decorrentes da sua profissão, do seu modo de escrever. No 6º e último caderno de Lanzarote, ele comenta e faz reflexões sobre seu cotidiano ao longo do ano que culminou em outubro de 98 com o recebimento do Nobel. Bom, em 97 ele também publicou Todos os Nomes e declarou que a ideia de Todos os Nomes aconteceu por causa da busca que ele empreendeu pela identificação de seu irmão Francisco, que eu comentei na palestra anterior, 2 anos mais velho, falecido de difteria num hospital de Lisboa e que nunca mais ele soube se era isso mesmo ou não. Próximo, por favor. Bom, em 98, então, ele recebeu o Prêmio Nobel e a íntegra do emocionante discurso de Saramago ao receber o Prêmio Nobel, para quem quer ler inteiro, tá vocês podem ver nesse site, né? E o discurso começa com um tributo aos seus avós. Ele começou falando: o homem mais sábio que eu conheci em toda a minha vida não sabia ler nem escrever. Às 4 da madrugada, quando a promessa de um novo dia vinha em terras de França, levantava-se da enxerga e saía para o campo, levando ao pasto a meia dúzia de porcas, de cuja fertilidade se alimentavam ele e a mulher. Viviam dessa escassez os meus avós maternos, da pequena criação de porcos que, depois do desmame, eram vendidos aos vizinhos da aldeia Azinhaga, na província do Ribatejo. Chamavam-se Jerônimo Melrinho e Josefa Caixinha, esses avós, e eram analfabetos, um e outro. E o discurso continua mencionando os outros mestres, que foram seus personagens, basicamente. Aqueles que procuram a mulher desconhecida no livro Todos os Nomes, ou que se levantam do chão, levantado do chão, ou se empenham em organizar uma vida humana em plena epidemia de cegueira, entre outros seres de ficção que povoam a obra saramaguiana. Isso foi relatado, isso e o que se segue, pela Pilar Del Rio, a mulher dele, no livro A Intuição da Ilha, que eu recomendo. Em 2018, 8 anos após a sua morte, ele morreu em 2010, foram encontrados em seu antigo computador escritos inéditos do ano de 98, quando Saramago recebeu o Nobel, e que mudou sua vida. E a Pilar Del Rio escreveu: ao final, ele não podia deixar de aproveitar seus minutos de glória para recordar que o futuro social, cultural e dos leitores talvez dependa de nós e do que façamos com nossa sociedade. Próximo, por favor. E vamos para a caverna. Ali, atenção. Você que estava curioso sobre a caverna. Os personagens desse romance são Cipriano, que é um oleiro, Marta, sua filha, Marcel Gátio, que é o seu genro, casado com a Marta,
uma mulher chamada Isaura Estudiosa, que é uma viúva apaixonada pelo Cipriano, e um cão vira-latas, para variar, com atributos quase humanos, com um papel muito importante na vida de Cipriano. Apareceu em sua casa sem mais. Ele perguntou: vou chamar ele de Constante? Ele não é Constante, ele fugiu da Antigadona. Ah, perdido. Ah, não, não. Perdido não. Ah, achado. E ficou achado o nome do cãozinho. Bom, Marçal trabalha como guarda em um centro comercial. Cipriano vendia a louça de barro que ele fabricava artesanalmente na aldeia em que vivia. Mas agora os clientes do centro preferem pratos e jarros de plástico. Cipriano fica deprimido quando os superiores do centro rejeitam seu trabalho artesanal. Sem outro ofício, somente como oleiro, ele perde a razão de viver e, a convite do genro, muda-se para o centro, local onde milhares de pessoas se divertem, comem e trabalham sem verem o sol e nem a lua. Cipriano se vê refém do pequeno apartamento no centro. Sem trabalhar, sem ter o que fazer, começa a conhecer melhor o centro e percebe o vazio que o centro representava, em que tudo se resumia em consumir e incitar a vontade dos clientes. Aqui também tem umas intertextualidades bonitinhas, engraçadinhas. E ditos populares, principalmente ditos populares. Né? Quando Cipriano foi conversar com o chefe da seção de compras, que tinha dito a ele uns dias antes que não iam mais comprar dele, porque só tinha procura por coisas de plástico, o Cipriano fala que dentro de 5 ou 6 dias ele irá se mudar para o centro, porque o genro dele foi convidado a ser um guarda fixo e morador do centro. O chefe do setor de compras retruca: ah, então será o caso de proclamar que o centro escreve direito por linhas tortas? E o Cipriano falou: se bem me lembro, isso das linhas tortas e de escrever direito por elas era o que se dizia de Deus. E o chefe do setor falou: nos tempos de hoje vai dar praticamente no mesmo. Próximo, por favor. Bem, o centro comercial representa o capitalismo, que destrói e passa por cima das relações humanas em nome do dinheiro. Saramago deixa também claro nesse livro que a modernização vai extinguindo aos poucos as profissões. O centro é um gigantesco monumento do consumo, onde os moradores usam crachá, são vigiados por câmeras o tempo todo e não podem abrir nem as janelas de casa. Na ocasião em que a família se mudou para o centro, havia obras de construção em um depósito frigorífico no subsolo. Entretanto, houve um incidente e a obra precisou ser parada para que fosse avaliada por especialistas. O genro do Cipriano, o Marçal, foi informado de que a obra colocou à mostra no piso algo estranho. Para averiguar tal fato, foram chamados geólogos, arqueólogos, sociólogos, até médicos legistas. Ao tomar conhecimento desse fato, o que chamou a atenção de Cipriano foi que, além desses profissionais terem sido requisitados, os guardas deveriam manter essa informação em sigilo. Mas o Marçal acho que deu umas escorregadas e Cipriano acabou sabendo. Enquanto isso, embaixo dos diversos subsolos, os funcionários do centro descobriram uma estranha caverna. Driblando a vigilância, Cipriano consegue lá entrar e encontra 6 corpos humanos, 3 homens e 3 mulheres atados a um banco de pedra. Após essa descoberta, ele decidiu deixar o centro, salvar a sua vida e voltar para a sua Holândia. Lá chegando, encontra-se com Isaura e achado que estava com ela. E Cipriano conta os últimos acontecimentos do centro e o motivo de ter voltado. Nessa ocasião, ele decide ter a Isaura como sua companheira. Após uns dias, o Marçal também pediu demissão ao centro. O fato de ter visto corpos o acordou para a realidade alienante que estava vivendo. Próximo, por favor. Essa é uma versão moderna do mito da caverna de Platão e é uma apresentação sutil da face cruel do mundo
capitalista e tecnológico. Saramago afirmou: as pessoas que estão na caverna somos todos nós, porque damos muito mais atenção às imagens do que àquilo que a realidade é. Estamos lá dentro olhando uma parede, vendo sombras e acreditando que elas são reais. O centro, até mesmo após a descoberta dos corpos, apropria-se disso para tirar proveito e põe na entrada dele um banner que dizia: brevemente, abertura ao público da Caverna de Platão. Atração exclusiva, única no mundo. Compre já a sua entrada. Acabou-se a caverna. Próximo, por favor. Em 2001, ele publicou A Maior Flor do Mundo, que é uma história para crianças. Em 2002, publicou O Homem Duplicado, que é um suspense que aborda questões ligadas à identidade e à falta dela, como aconteceu também em Todos os Nomes. Ele publicou, então, também, em 2004, um ensaio sobre a lucidez, no qual a pergunta premissa era: e se ninguém fosse votar no dia das eleições? E entram em cena os mesmos personagens do ensaio sobre a cegueira. Por isso, Saramago aconselha o leitor a fazer uma leitura do ensaio sobre a cegueira antes de proceder à leitura do ensaio sobre a lucidez. Saramago não escondeu sua intenção alegórica e agora desenvolveu uma crítica mordaz às instituições do poder político. Sob a democracia, podem estar vetores de natureza autoritária. Lúcido é quem os enxerga. Em 2005, ele escreveu As Intermitências da Morte, a primeira de suas 3 fábulas. Então, teve As Intermitências da Morte, A Viagem do Elefante e Caim. Próximo, por favor. Então, eu vou contar para vocês As Intermitências da Morte. O que que é? Dona Morte estava cansada de ser detestada pela humanidade e resolveu suspender suas atividades, greve. E, de repente, as pessoas simplesmente param de morrer. A partir, sem nenhuma explicação, de um 1º de janeiro, numa cidade qualquer, de um ano qualquer. A população é de aproximadamente 10 milhões de habitantes. Esse é o número de habitantes, mais ou menos, de Portugal, né? Ninguém morre durante 7 meses, acumulando-se um total de mais de 62 mil moribundos. A ausência da morte ocorre apenas nessa cidade, nesse país até, e causa convulsões políticas, sociais, econômicas, religiosas e filosóficas. No início houve até um clamor patriótico. Opa! Nossa, ninguém vai morrer, que maravilha! Mas logo aparecem graves problemas. E o caos instala-se no país. Quais são os problemas? As funerárias fecham por falta de matéria-prima. Os problemas com herança ficam suspensos. Idosos e doentes agonizam em seus leitos sem poder passar desta para melhor. Hospitais e asilos geriátricos enfrentam uma superlotação crônica que não para de aumentar. O primeiro-ministro não sabe o que fazer e o cardeal ficou desconsolado porque sem morte não há ressurreição e sem ressurreição não há igreja. Ou seja, Estado e Igreja ficam perdidos sem saber o que fazer. O governo permite a ação de uma máfia, ele se escreve assim mesmo, entre aspas, no livro, a ação de uma máfia responsável pelo tráfico clandestino de doentes terminais para os países vizinhos, onde ainda é possível morrer. Então ficam expostos os vínculos que ligam o Estado, religiões e a mortalidade cotidiana e comum de todos. Mas na sua intermitência, a morte pode, a qualquer momento, retomar os afazeres de sempre. Então, o que vai ser da nação que já estava habituada ao caos da vida eterna? E Saramago propõe reflexões acerca da morte, a grande protagonista da história, enquanto tece críticas à sociedade e sua hipocrisia em diversas instâncias. Visa, de novo, com amor e amargura, mostrar o lado mais próprio do ser humano, a desumanidade. Próximo, por favor. Após 7 meses que ninguém morria, o diretor-geral da TV recebe uma carta e a lê no Jornal das 9. A partir da meia-noite de hoje, se voltará a morrer. E revela a causadora da intermitência e autora da carta, que é
a própria morte. Seu propósito com a trégua foi oferecer a esses seres humanos que tanto me detestam uma pequena amostra do que para eles seria viver sempre, isto é, eternamente. Então as pessoas voltam a morrer, mas há uma diferença. A morte passa a enviar uma carta num papel lilás, todo bonitinho, de aviso prévio, individualizada para comunicar a quem morrerá com 8 dias de antecedência seu destino fatal. Então todo mundo vai saber antes de morrer que vai morrer. Porém, uma dessas missivas de aviso prévio nunca chega às mãos do destinatário, sendo sempre devolvida à morte. Esta ficou com uma pulga atrás da orelha e descobre que aquele homem, que já deveria estar morto, é um violoncelista solitário com 50 anos de idade e cuja única companhia é de um cão. Bom, para cumprir suas obrigações, a morte transforma-se numa bela mulher para entregar ao violoncelista pessoalmente sua missiva. As coisas, no entanto, não saem como planejadas, porque a morte mulher acaba na casa do músico vendo e ouvindo tocar para ela a suíte número 6 de Bach. Arrebatada por sentimentos humanos, os quais sempre lhe foram estranhos, ela tem com ele uma noite de amor e em seguida queima a carta, que enfim não foi entregue. E a morte, que nunca dormia, sente o sono a fechar-lhe os olhos na cama, abraçada ao homem. Para encerrar a fabulação, o narrador emprega, pois, aquela mesma frase que a descerra. No dia seguinte, ninguém morreu. Próxima, por favor. Bom, em 2006 ele publicou as Pequenas Memórias, que é a vida dele quando criança, até chegar a uns 15, pouquinho mais, 15 anos mais ou menos, 15 anos. E relembra o convívio com o avô camponês, o homem sábio é analfabeto, com quem aprendeu a cuidar dos porcos e observar a Via Láctea. Fala da mudança para Lisboa, quando a família passou a morar em quartinhos de bairros populares, sempre no último andar de aluguel mais barato. E em Lisboa, o menino tímido torna-se um adolescente contemplativo que não perdia os filmes do Cine Piolho. Era o nome de um cinema, o apelido no cinema lá. E ele diz: queria que os leitores soubessem de onde saiu o homem que eu sou. Em 2007, começou a escrever A Viagem do Elefante, mas interrompeu por problemas de saúde e só voltou a escrever em fevereiro de 2008. Daí, também em 2007, o ensaio sobre a cegueira foi parar no teatro, em Nova York. Em 2008, ele veio ao Brasil e apresentou A Viagem do Elefante pela primeira vez na Academia Brasileira de Letras e depois no Sesc Pinheiros, em São Paulo. E ele também inaugurou a exposição A Consistência dos Sonhos no Instituto Tomi Otaki, aqui em São Paulo. O livro infantil dele, A Maior Flor do Mundo, ganhou um prêmio de melhor curta-metragem de animação nessa época. Próximo, por favor. Bom, em 2009 ele concluiu A Viagem do Elefante, que trata de uma oferenda de um elefante indiano chamado Salomão por Dom João III ao arquiduque austríaco Maximiliano. E conta a viagem do animal, seu adestrador e condutor, e os acompanhantes na viagem entre Lisboa e Viena. Saramago foi internado numa clínica em seguida e permaneceu hospitalizado por 15 dias. Aí ele escreveu mais o Caderno de Saramago, que eram os seus textos diários apresentados em seu blog de setembro de 2008 a 2009. Eu bem que procurei esse blog, foi fechado. Em julho, ele foi nomeado sócio correspondente da Academia Brasileira de Letras. No mesmo mês, foi lançado Caim, no qual ele retoma um tema bíblico de forma divertida agora, bem mais divertida, trazendo à tona um incrível confronto ético-moral entre Deus e o assassino de Abel. A obra também suscitou muita polêmica e fez com que um deputado do Parlamento Europeu pedisse que o autor renunciasse à sua cidadania portuguesa. A Conferência Episcopal Portuguesa também reagiu. Em 2010, houve o lançamento de O Caderno 2, a compilação dos textos diários que José Saramago tinha publicado no seu blog O Caderno de Saramago. E ele começou a escrever as 30 primeiras páginas de Alabardas, Alabardas, Espingardas, Espingardas,
seu romance inacabado, que seria um manifesto para a paz. Por favor, mais um. Na manhã do dia 18 de junho de 2010, depois de tomar seu café da manhã na companhia de Pilar, José Saramago foi acometido de um mal-estar que o levou a óbito. Em outubro de 2018, foi lançado o sexto caderno, que foi encontrado pela Pilar num computador antigo. Então, algumas recomendações de leitura que eu faço a vocês seria esse filme no YouTube chamado José e Pilar. Tem também o livro escrito pela Pilar del Rio chamado A Intuição da Ilha. E tem uma coletânea de frases do Saramago chamada As Palavras de Saramago, coletados por Fernando Gomes Aquilera. E uma frase que eu sempre gostei dele, quando ele falou: eu sou um ensaísta, sou alguém que escreve ensaios com personagens. Creio que é assim. Cada romance meu é o lugar de uma reflexão sobre determinado aspecto da vida que me preocupa. Invento histórias para exprimir preocupações e interrogações. Próximo, por favor. Aqui estão as referências incompletas, porque tem muita referência, né? Eu peguei só aquelas que eu mais me servi delas, tá? Além das próprias obras dele que eu comentei aqui. Próxima, por favor. Gente, eu queria estudar e falar mais sobre a vida e os escritos de José Saramago, mas o tempo é curto. Então proponho, e se nós nos dispuséssemos a começar um ciclo sobre artes literárias? Obrigado. Muito bom. Obrigado. Maravilhosa apresentação. Muito obrigado. É uma ótima ideia essa tua provocação, né? Um ciclo sobre as artes literárias. Seria uma ótima ideia. Então, vamos Vamos pensar caminhar nesse nisso e sentido. Vamos procurar. pensar, vamos pensar. Vamos procurar Carlos, umas histórias da muito, literatura. muito bom. Carlos, você está sem som, Carlos, e sem imagem também. Sempre. A É, imagem eu não tenho mesmo. Oi, é. Lúcia. Oi, Parabéns em dose dupla. Né? E só acrescentar uma coisinha que eu achei bem interessante. A briga que o Saramago e o Jorge Amado mantiveram juntos. abafada a tua voz, não estou escutando, Carlon. Oh, desculpa. Repete. A briga que o Saramago e o Jorge Amado mantiveram juntos para que um autor lusófono ganhasse o Prêmio Nobel de Literatura. E é muito É, interessante que essas duas teve. pessoas tão O diferentes. italiano, né? Hein? O autor italiano? Você está falando ou o Jorge Amado? Jorge Porque Amado, Jorge aqui tinha. Amado. Jorge Amado. Sim, sim. Jorge Amado. Eles brigavam e brincavam com isso. Porque um ficava falando, eles eram Isso, muito amigos, né? E um isso, ficava apesar de falando serem totalmente diferentes, né? Que é totalmente, interessante. totalmente E, diferente. Mas e eu, estavam os dois concorrendo, porque se sabia que um ou outro estava para ganhar. Alguém da língua portuguesa iria ganhar o Nobel. e No fim, o a disputa ficou entre o Saramago e um escritor italiano, é o sobrenome dele, se não me engano, Dario Do. Fo, Dario Fo. Dario Fo. Fo. Dario Fo, um grande Autor teatral, biógrafo. né? Isso. Isso. E ele levou. E eu também acho interessante que a hora que apareceu o resultado, o Gabriel Garcia Marques também se alinhou muito na causa. E só para voltar na sua apresentação anterior, deu a impressão que a literatura portuguesa, ou lusófona, e a literatura hispanófona se juntassem, de repente, como as águas do Douro, como os peixinhos das águas do Douro. Parabéns, Lúcia. Muito bom. Obrigada. Muito legal. Obrigada. E pelo seu pitaco aqui. É, muito bom. Maravilha, Lúcia. Obrigada, Maravilha. Tuta. Eu queria parabenizar a Lúcia também pela apresentação, que eu achei maravilhosa, sensacional. Eu já havia dito, acho isso ao Wagner uma vez, o meu ressentimento pela falta de mais literatura, né? A gente vai muito em outras áreas, mas eu acho que a literatura realmente está faltando uma maior presença da literatura como arte. Eventualmente, Lúcia, a gente poderia até pensar em ter assim um livro do mês
e a gente fazer, não precisa ser na segunda-feira, pode ser na terça, com o mesmo grupo. Isso aí o Wagner depois resolve as questões burocráticas. Mas a gente propor um livro e, por exemplo, na última terça-feira de cada mês, a gente tem um livro do mês e a gente discutiria aquele livro que... Então a gente já lança previamente, por exemplo, todos do primeiro semestre de 2024 e quem quiser vai lendo e a gente já sabe um cronograma das discussões. Eu acho que foi mais ou menos essa ideia que você propôs, né? A gente ter mais literatura no grupo. Concordo plenamente e te parabenizo, viu? Forte abraço. Olha, a minha Obrigado. sugestão é fazer na própria segunda-feira. Então, já vamos organizando a programação e deixamos a última segunda-feira de cada mês para algo relacionado à literatura. Ou pode também ser um ciclo, que daí é um conjunto de segundas-feiras sequenciais sobre algo relacionado à literatura. Então, o que eu pediria é para o pessoal interessado em fazer apresentações sobre livros, sobre algo relacionado à literatura, que se manifestasse, tá? Para a gente tentar organizar. Seria muito legal. Podia, por É, a, exemplo, mandar a sugestão para a própria Lúcia, uma a ideia, minha, né? Ela podia é, ser a curadora desse ciclo. a minha Que proposta, fria. Wagner, nós termos um livro do mês. Quer dizer, a gente teria um Sim, livro que não seria uma apresentação sobre a obra. Não, vamos obrigar as pessoas, assim, vamos incentivar as sim, pessoas a ler uma obra importante. Aí, sim, por exemplo, podemos nomear 3 pessoas para discutir que obras seriam essas, né, de literatura. Sei lá, eu me proponho ajudar, a Lúcia, a Tuta, por exemplo, também, que gosta muito de literatura, a gente fazer uma relação de 12 obras para o ano de 2024, por exemplo, e a gente, então, assim, nós faríamos um debate sobre a obra, não é uma apresentação sobre a obra, porque senão a pessoa às vezes não lê e tal, acho sim, que um debate é mais criativo. Essa é a proposta, então. A gente ter um livro para cada mês do ano que vem. perfeito. E aqui a minha sugestão é que o primeiro pudesse ser a própria caverna, que o Ari está lendo e ele está meio que deu uma pequena provocada nele e ele parece que topou fazer uma apresentação sobre a caverna. Bom, mais alguma coisa? Acho que não, acho Mais que algum Eu pitaco? tenho, tentaria, né, em vez de fazer assim, sei lá, Ah, uma outra ideia, pode ser a do Ivan, mas poderia também saber ser assim a gente pegar, vamos dizer, uma época ou uma linha e ver quem são os escritores daquela época ou sim, daquele tipo de literatura. E então íamos fazendo como a gente fazia com as artes plásticas com no história da começo do arte. grupo. É, É, isso, a gente tinha um livro chamado História da Arte isso, e a gente foi pegando aos poucos e fomos apresentando isso, os diferentes pintores, artistas, enfim. isso. Também é uma Poder- ideia, É né? uma ideia também. Aí teríamos Agora é que questão de ver o que a maioria achar, teríamos que gostar. achar um livro que eventualmente seja Um livro de adequado para isso. história da É, literatura, né? é, Existem como, alguns. é. como dizia minha mãe, Ah, minha avó, mãe da minha mãe, é bom para a gente dormir em cima dessa ideia. isso, vamos dormir em cima. Perfeito. A gente dorme em cima para ter uma luz melhor. Tá. Vamos E passar para. Vamos pensar um pouco. É, eu vou anotar aqui para a gente não esquecer. Olha, me permite uma última sugestão. Sim, Existe um livro do Ítalo Calvino que se chama Por que Ler os Clássicos? Onde ele apresenta, se não me engano, acho que são os 15 livros que para ele representam a literatura sobre a face da Terra. legal. Tem uma série deles que eu não li ainda. De E ele que ano que é explica esse por que... livro, você sabe? Não sei. É do Ítalo Mais ou menos. Calvino, é muito fácil de ser encontrado. Por que ler os clássicos? Ítalo Calvino. E aí a gente pode seguir esse roteiro também. Não sei, Também. ó, né? Achar, Ótimo. porque lá não tem livro ruim, isso eu garanto para vocês. Pô. É. Le- Não, então, estou em 3 propostas já, tá vendo? É, E vamos ver se aparece ainda mais alguma aí que o que a maioria está ótimo. preferindo e vamos lá. É isso aí. Olha aqui, olha. Bom, tá aqui. Companhia das Letras. Por que ler os clássicos? Ítalo Calvino. Aham.
Muito bom. Vou Ótimo. dar uma espiada nesse livro. Vamos dar sim. Ok. Muito bom. Mais alguma consideração? Não, acho que já falei demais. Ficamos por aqui. Obrigado, Muito Lúcia. bom. Foi maravilhoso, Lúcia. 2 semanas deliciosas. Foi muito legal. Obrigado. Ok, Obrigado, muito Lúcia. bom. Aprendi muito. Parabéns, Muito obrigado. Lúcia. Parabéns. Parabéns, Lúcia. Obrigado. Obrigada, Lúcia. Bravo, Parabéns, Obrigada a tudo vocês. bom. Tiveram muita paciência. Obrigada, obrigada. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Estava ótimo, Lúcia. Excelente, excelente. Muito bom. Muito bom. Boa noite. Pessoal, semana que vem continuamos e daí, bom, eu apresento aí, vou apresentar o que vai aparecer, mas eu podia dar uma palhinha, né? Que é o Roberto Matiello, que falou que eu não programava uma apresentação dele. Acontece Não. que eu fico buscando e falando e buscando pessoas novas para fazerem apresentações. Sempre que aparece alguém novo, eu tiro alguém que estava programado e coloco esse alguém novo para não perder. Mas, às vezes, o alguém novo leva um tempo para programar e para se preparar. Então, eu tenho uma programação aí que sempre tento ter de 6 meses, mas ela vai se alterando, porque às vezes a pessoa está programada para um dia e daí não pode, vai no outro e tal, então tem sempre um gerenciamento dessa programação. Mas aí, em geral, eu tenho 6 meses blocado, né? E o Roberto estava querendo, até ele escreveu com e tal, daí eu consegui montar e colocar a apresentação dele para o dia 2, segunda-feira que vem, aquilo que o Vaticano não mostra. Então, vai ser isso, a apresentação da próxima semana. Eu, na próxima semana e na outra, eu estou com compromisso, não vou poder estar aqui, mas o Ari vai coordenar, tá bom? Ok? A que canto do mundo você vai? Não, eu vou dar. São 2 aulas que eu vou dar, então eu não tem jeito. Mas tudo bem. Gente, muito bom, legal, e a gente se encontra, então, na próxima semana, tá certo? Se eventualmente o Ari não puder também, na segunda-feira, vamos mudar para terça. A gente tentamos evitar isso, porque segunda-feira é um dia que é melhor, de uma forma geral. Bom, gente, tudo de bom? Até a semana que vem. Muito bom, Lúcia. Obrigado. Obrigada. Ótimo. E a Obrigada a todos. teu desafio Obrigada, e tua Lúcia. sugestão foi Um ótimo. abraço, Lúcia. Vamos Parabéns, entrar Lúcia. nessa. Abração. Muito bom. Obrigada. Tchau. Um abração, Wagner. Tchau. Abração. Tchau. Tchau. Isa. Obrigado, parabéns, Lúcia. Tchau. Muito bom. Tchau, tchau. Muito bom.